Novamente nos encontramos para seguirmos com o estudo do livro Consolador. O Espiritismo, na sua feição de consolador prometido pelo Cristo, com aspecto científico, filosófico e religioso, explicado por Emmanuel durante os estudos com Chico Xavier. Mediunidade e desenvolvimento. Os itens serão: definição de mediunidade, mediunidade generalizada, desenvolvimento mediúnico, necessidade do sentimento na execução da tarefa mediúnica, toda faculdade é útil, maior necessidade de um médium, especialização, mediunidade pode ser retirada, o médium e a conversão dos descrentes, os irracionais e a mediunidade. Questão 382. Qual a verdadeira definição da mediunidade? Resposta: a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre nos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços, as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Sendo a luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude, da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Questão 383. É justo considerarmos todos os seres humanos como médiuns? Resposta de Emmanuel: todos os seres humanos têm o seu grau de mediunidade nas mais variadas posições evolutivas, e esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o ser humano no futuro, quando, pelo avanço da mentalidade no mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Na atualidade, porém, temos de reconhecer que no campo imenso das potencialidades psíquicas do ser humano existem os médiuns com tarefa definida, precursores das novas aquisições humanas. É certo que essas tarefas reclamam sacrifício e se constituem muitas vezes em provações ásperas. Todavia, se o operário busca substância evangélica para a execução de seus deveres, é ele o trabalhador que faz jus ao acréscimo da misericórdia prometida pelo Mestre em todos os discípulos da boa vontade. Meus amigos, a gente tem percebido um aumento crescente da mediunidade. Nas igrejas evangélicas, a gente vê o processo mediúnico com muita frequência. Eles dão outros nomes, mas é um processo mediúnico explícito. Explícito. E isso está os carismáticos da Igreja Católica, tudo mediunidade, entende? Isso precisa ser estudado, aprendido, não pode ser levado como um atributo simplesmente sem razão de ser. Questão 384. Dever-se-á provocar o desenvolvimento da mediunidade? Resposta: ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade, porque esse terreno toda a espontaneidade é necessária. Observando-se, contudo, a afloração mediúnica espontânea, nas expressões mais simples, deve-se aceitar o evento com as melhores disposições de trabalho e boa vontade, seja essa possibilidade psíquica a mais humilde de todas. A mediunidade não deve ser fruto de precipitação, nesse ou naquele setor da atividade doutrinária, porquanto em tal assunto toda a espontaneidade é indispensável, considerando-se que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual. Questão 385. A mulher ou o homem, em particular, possuem disposições especiais para o desenvolvimento mediúnico? Resposta: no capítulo do mediunismo não existem propriamente privilégios para os que se encontram em determinada situação. Porém, vê-se nos seus labores quem detiver o maior porcentagem de sentimento. E a mulher, pela evolução da sua sensibilidade em todos os climas e situações, através dos tempos, está na atualidade em esfera superior à do homem, para interpretar com mais precisão e sentido de beleza as mensagens dos planos invisíveis. Questão 386. Qual a mediunidade mais preciosa para o bom serviço da doutrina? Resposta:
Não existe uma mediunidade mais preciosa do que a outra. Qualquer uma é campo aberto às mais belas realizações espirituais, sendo justo que o médium, com a tarefa definida, se encha de espírito missionário, com a dedicação sincera e fraternidade pura, para que o seu mandato não seja atraído, ou melhor, não seja traído na improdutividade. Questão 387. Qual a maior necessidade do médium? Resposta. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de entregar as grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. É o amar a si mesmo, meus amigos, que foi nos ensinado capítulos atrás. Amar a si mesmo é evangelizar a si mesmo, é melhorar a si mesmo, antes de querer melhorar os outros. Questão 388. Nos trabalhos mediúnicos, temos de considerar igualmente os imperativos da especialização? Resposta. O ser humano no mundo, no círculo de obrigações que lhe competem na vida, deverá sair da generalidade para produzir o útil e o agradável nas esferas de suas possibilidades individuais. Em mediunidade, devemos submeter-nos aos mesmos princípios. O ser humano enciclopédico, em faculdade, ainda não apareceu, senão em germen, nas organizações geniais que raramente surgem na Terra, e temos de considerar que a mediunidade somente agora começa a aparecer no conjunto de atributos do ser humano transcendente. A especialização na tarefa mediúnica é mais que necessária, e somente de sua compreensão poderá nascer a harmonia na grande obra de vulgarização da verdade a realizar. O que ele fala aqui? Alguns médicos fazem psicografia, outros intuitivo, outros recebem espíritos, outros são de cura. Há centenas de modalidades mediúnicas e é importante que a pessoa se dedique mais àquela que é mais aflorada para se aperfeiçoar. Questão 389. A mediunidade pode ser retirada em determinadas circunstâncias da vida? Resposta. Os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho. Se o patrimônio divino é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno de confiança do Senhor na seara da verdade e do amor. Multiplicados no bem, os talentos mediúnicos crescerão para Jesus sobre as bênçãos divinas. Todavia, se sofre os insultos do egoísmo, do orgulho, da vaidade ou da exploração inferior, ou seja, cobrar dinheiro por isso, podem deixar o intermediário do invisível entre as sombras pesadas do estacionamento, nas mais dolorosas perspectivas de expiação, em vista do acréscimo de seus débitos irrefletidos. Questão 390. É justo que o médium confie em si mesmo para a provocação de fenômenos organizando trabalhos especiais com o fim de converter os descrentes? Resposta. Onde o médium, então elevado à condição de pureza e merecimento para contar com suas próprias forças na produção desse ou daquele fenômeno? Ninguém vale na terra senão pela expressão da misericórdia divina que o acompanha e a sabedoria do plano superior. Conhece minuciosamente as necessidades e os méritos de cada um. A tentativa de tais trabalhos é um erro grave. Um fenômeno não edifica a fé sincera, somente conseguida pelo esforço de boa vontade pessoal, na meditação e no trabalho interior. Os descrentes chegarão à verdade um dia, e a verdade é Jesus. Antecipando-nos à ação do Mestre, não seria testemunho de confusão? Organizar sessões medianímicas com o objetivo de arrebanhar prosélitos é agir com demasiada leviandade. O que é santo e divino ficaria exposto aos julgamentos precipitados dos mais ignorantes e ao assalto destruidor dos mais perversos, como se a verdade de Jesus fosse objeto de espetáculos nos picadeiros de um circo. Questão 391. Os animais irracionais possuem mediunidade? Resposta. Os irracionais não possuem faculdades mediúnicas propriamente ditas. Contudo, têm percepções psíquicas embrionárias condizentes ao seu estado evolutivo, através das quais podem indicar
As entidades deliberadamente perturbadoras, com fins inferiores, para estabelecer a perplexidade daqueles que os acompanham em determinadas circunstâncias. A gente tem notícias de cavalos, de cães, que latem, que se aproximam, que se afastam, mas é tudo muito incipiente, não deve ser levado a sério. Por hoje é só, meus amigos, aguardo vocês nos próximos capítulos. Abraços!